Veja no ICL Notícias, segunda edição, o fantasma do coach bolsonarista. As relações suspeitas com o PCC que assombram a campanha de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo. Tiraram o vídeo do ar por quê? Chantagem no Congresso. Para manter farra das emendas, Centrão ameaça inviabilizar governo Lula. O Centrão é um movimento que se junta de acordo com os interesses momentâneos. Em audiência na Câmara, o senhor é uma autoridade pública. Presidente do Banco Central se esquiva e evita responder sobre patrimônio no exterior. Exatamente, eu acho que aqui a gente está aqui para fazer um debate mais construtivo, acho que não cabe. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição está no ar. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também na Pop TV no Rio Grande do Sul. Estamos a postos nessa terça-feira, 13 de agosto de 2024, nesse friozinho de São Paulo, comigo Chico Sá, Rodrigo Viana, passando frio aqui. Friozinho, Gabi, você tá sendo modesta. Eu até tirei na última hora aqui o meu cachecol, mas hoje tá aqui. Pô, tava elegante, tá rapaz. Demais, mas por favor, mantém esse cachecol. Depois eu ponho o cachecol, se o pessoal se forçar aqui no ar-condicionado. Enquanto isso, tá bom assim, do jeito que tá. Tô no calorzinho aqui, né, dos meus colegas de bancada. Gostoso. Já pra calor humano, falar... calor humano. Pra gente falar de muitos assuntos aqui, entre eles eleições municipais, gente que está no jogo aí da política, mas que também está no jogo das fake news, no jogo das piadas, na verdade, que não são bem piadas, né? É tudo muito arquitetado, é um método, né, da extrema-direita, Rodrigo. Tudo pensado, tudo planejado. E a gente vai entender, né, como é que está sendo tudo isso, porque estão usando, é claro que eu estou falando aqui do Pablo Marçal, mas ele está usando as redes digitais para fazer os recortes da maneira como ele quer, frase de lacração, frase de Eu fake. diria que ele é a segunda geração da extrema-direita digital. Interessante. Né? Porque a primeira geração ainda teve que apelar ao Bolsonaro, que era um jogador de antigamente. O Bolsonaro era um lacrador da época antiga, que vinha dessa lacração ainda da ditadura, defendendo os militares, e embalou, né, com a ajuda dos filhos e também de alguns meios de comunicação que abriram generosos espaços para ele. E agora o Pablo Marçal já nasceu dentro dessa época. E ele digital. quer ser, né? Esse que é o perigo, porque ele quer trilhar esse caminho da política, é alguém que tem uma grande chance de ocupar um espaço aí no Congresso, se esperamos, né, que não todas as avance nas características, né, Gabi? mas... Tem todas as características que o bolsonarismo gosta. Uma capivara de crimes, né? Vamos falar disso aqui também. Associado a qualquer espécie de picaretagem. Então, é o cara perfeito. Não podemos dizer que não. É o repórter e editor Matheus Pichonelli, daqui a pouco vem falar sobre isso, né? Exato. Levantar a capivara. Levantou a capivara mesmo, Rodrigo, Pablo porque ele Marçal. chegou a acompanhar o Pablo Marçal na época das palestras, né, de coach, porque o Pablo Marçal é o coach, né? Fez um Como belo diria trabalho. o Guilherme Boulos, né, que é o coach picareta, ele que chamou o Pablo Marçal assim. E ele acompanhou essas histórias, conversou com gente que seguia, né, que segue o Pablo Marçal. Ele tem uma legião de seguidores que acreditam piamente no que ele fala. Então, para entender, né, o que ele tem, assim, como que ele conseguiu seduzir essas pessoas? Hoje eu vi no UOL que todo dia no Brasil é dado ou tentado 4.500 e tantos golpes. Ele é mais um nessa fileira aí. Foi condenado por um... Né? Ele foi condenado, inclusive, por golpes dessa natureza. Então, ele está nesse ramo há já um bom tempo. Agora, a diferença é que ele vai tentar aplicar também no campo eleitoral. Mas ele já engana a gente há muito tempo no Brasil. E enquanto tiver besta, vai ter Pablo Marçal. É isso. E também o cenário internacional, né, Rodrigo, que continua preocupando, porque a tensão não é só aqui na América Latina, muito pelo contrário, né? No Oriente Médio a tensão também é muito forte. E tem um novo capítulo na história Ucrânia e Rússia também. Exatamente. Tudo isso que você vai trazer aqui pra gente. É por aí que eu vou começar aqui no telão hoje.
as tensões internacionais, né, como se não bastasse já o que está acontecendo na Venezuela, a ameaça de uma guerra civil, porque alguns países reconhecem um segundo presidente, é como se o país tivesse 2 governos, mas não é, né? Na verdade, quem está no governo é o Maduro e a oposição tenta se criar, gerando alguns factoides e buscando apoio internacional. Mas como se não bastasse Venezuela, onde tem muito petróleo, como se não bastasse o Oriente Médio, onde tem muito petróleo, não é por acaso que as tensões estão nesses 2 pontos, e no Oriente Médio a situação é muito mais grave do que na Venezuela, porque no Oriente Médio a gente avança para, a qualquer momento, um ataque do Irã contra Israel. Mas surgiu um fato novo aqui no Brasil, a gente está dando pouca atenção a isso, mas é um fato importantíssimo. Pela primeira vez na guerra em que a Rússia invadiu a Ucrânia, a gente percebe um movimento no sentido contrário. A Ucrânia avançou mais de 30 quilômetros com as suas tropas no território russo. Os meios internacionais estão cobrindo isso muito de perto. Aqui eu trouxe uma matéria da BBC News, mas traduzida aqui para o português. 5 questões-chave sobre a incursão da Ucrânia em território russo. A Rússia, como todo mundo sabe, é uma potência atômica, segunda força militar do planeta, ao lado da China, tem mais poderio atômico do que a China, né? Para alguns tem até armas estratégicas mais poderosas do que os Estados Unidos, mas a Rússia sofreu um revés. As tropas ucranianas avançaram no território russo, 30 quilômetros, na região de Kursk. Kursk é uma cidade no sul da Rússia, importantíssima. Na Segunda Guerra Mundial, houve uma famosa Batalha de Kursk. Lembram? Os nazistas invadiram a União Soviética, estavam avançando, e uma das derrotas que eles sofreram foi aí, em Kursk. Mas aqui eu trouxe um mapa feito, inclusive, pela BBC. Né? Aqui nós temos o território da Ucrânia, quem está nos acompanhando, se quiser olhar agora para a tela, aqui um pouco mais claro, o território da Ucrânia, e aqui em bege, o território da Rússia. E esta faixazinha aqui, roxa, foi o território em que os ucranianos avançaram, em direção a Kursk, que é a principal cidade russa aqui nesse sul. Você olha o mapa e fala, pô, mas é um pedacinho desse tamanho. Realmente, para o tamanho da Rússia e até para o tamanho da Ucrânia, é uma faixa relativamente pequena. Mas tem a sua importância porque, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, o território russo é invadido. É a primeira vez. Né? Lá era a União Soviética, agora a Rússia. Na época da União Soviética, eles sofreram derrota militar no Afeganistão, mas era fora do território. Fora do território. Agora, tropas estrangeiras avançam e estão espalhando pânico na população russa. Né? Aqui a gente tem um mapa de toda a região, aqui em vermelho é aquela faixa ao leste da Ucrânia que foi tomada pela Rússia nos primeiros movimentos da guerra, que depois ficou meio que empatada. Né? A Rússia não avança mais e a Ucrânia também não consegue retomar de volta o território que as tropas de Putin conseguiram conquistar aqui no leste da Ucrânia. Né? Isso aqui tem várias consequências. Primeiro, fragiliza um pouco o Putin internamente, né? Porque a população no sul volta a ter o pânico da guerra, da invasão, do inimigo estar por perto. Uma cidade relativamente grande, Kursk, ela não foi ainda tomada. Ela tá, assim, as tropas ucranianas estão ainda a 50 quilômetros de distância, até um pouco mais. Só que, primeiro, então, desmoraliza até certo ponto internamente o Putin, né? Segundo, obriga a Rússia a deslocar tropas do leste da Ucrânia para esta região aqui para fazer frente ao avanço ucraniano. E terceiro, no momento em que se negocia, porque a proposta da Rússia é, vamos negociar uma paz com o atual estado de coisas. Então a Ucrânia vai ter que aceitar que o leste deixou de ser ucraniano e passou a ser russo. Os ucranianos tomam um pedaço e falam, então vai ter que aceitar que nós ficamos com esse pedaço aqui. Você muda um pouco o quadro na hora de negociar a paz, se é que vai ser possível negociar a paz. Fora isso, muita gente olha para esse avanço das tropas ucranianas que estavam em dificuldade, falta de armamento, falta de pessoal, e olha, tem o dedo da OTAN aqui, o dedo dos Estados Unidos, o dedo da OTAN. Né? A Folha de São Paulo trouxe uma matéria assinada pelo Igor Gielov, que é um especialista nisso, nesta área, inclusive naquela região do planeta, e ele já trouxe o contra-ataque do Putin. O Putin moveu tropas para tentar reocupar aquela área. Aí me perguntam, mas você está falando de algo que parece tão distante aqui para os brasileiros, mas, gente, esta batalha lá
é parte do grande xadrez mundial, que é o xadrez que opõe Rússia e China de um lado, Rota da Seda, esse novo arranjo que é militar, que é político e que é econômico, a tentativa de fazer um novo polo econômico passando por Rússia, pela China e por outros aliados asiáticos. O Brasil, de certa forma, tem um pé também nesta aliança, porque o Brasil, dos países da América Latina, foi o primeiro a integrar os BRICS. Né? Mas é um grande xadrez mundial. Você tem Rússia e China de um lado, com os BRICS, e de outro lado, Estados Unidos e Europa, e a OTAN, que são os poderes que dominaram o planeta ao longo, eu não digo nem 100 anos, ao longo de 500 anos, desde as grandes descobertas. Né? Você tem ali os impérios Portugal, Espanha, depois o Império Inglês, né, que domina até o século XX. O Império Marítimo inglês domina o planeta. Então sempre o Atlântico Norte está com o domínio do planeta. E depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos. O polo principal sai da Inglaterra e vai para os Estados Unidos, mas continua sendo o Atlântico Norte. E nesse momento a gente assiste uma tentativa de mover o polo mais dinâmico da política, da economia do planeta para a Ásia, para essa aliança Rússia e China. E esta guerra que se trava lá na Ucrânia é parte desse grande xadrez mundial. A gente tem um outro mapa aqui, feito também pela Folha de São Paulo, só para a gente também entender um pouco melhor o que está acontecendo lá, esse avanço. Então, qual é a região onde está acontecendo esse avanço dos ucranianos em território russo? É aqui, olha, tem a Ucrânia, a capital Kiev, Kursk, que é a cidade principal, né? A região que os russos já dominam na Ucrânia fica aqui, no leste. Né? Então esse aqui é o outro mapa que mostra também, quem tiver interesse, dá uma pesquisada para entender melhor o que acontece naquela parte do planeta. Bom, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Rússia não tinha o seu território violado. A Rússia / União Soviética, né? Porque antes era a União Soviética. Mas há um outro fato. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, acho que não há exagero nenhum a gente dizer, o planeta, o mundo não via tantos conflitos graves acontecendo ao mesmo tempo, em regiões tão diferentes. Porque você pode dizer, bom, mas teve a guerra do Vietnã, foi importante, mas era ali, na Ásia, no Sudeste Asiático. Bom, teve o conflito em Cuba, a crise dos mísseis, opondo os soviéticos e os Estados Unidos, quase teve uma guerra nuclear, foi circunscrita ali em Cuba. Agora, gente, está acontecendo ao mesmo tempo. Bom, teve guerra Irã-Iraque, teve várias invasões no Oriente Médio por parte dos ocidentais. Agora está acontecendo ao mesmo tempo um conflito no Oriente Médio em que Israel ataca simultaneamente os palestinos, o Líbano, a Síria e o Irã pode entrar também. Então, é uma guerra que pode se tornar uma guerra regional no Oriente Médio. Segundo, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, aproximando o conflito de novo da Europa. Terceiro, tem um conflito lá, China-Taiwan, latente. Os chineses cercam Taiwan. Né? E quarto, você tem essa tensão na Venezuela, que é menos grave, né? Se a gente pegar em comparação com os outros, é menos grave, não tem uma guerra aberta. Mas é um conflito que também faz parte desse grande xadrez mundial. Quando a gente olha agora para a América Latina, saímos então aqui da Ucrânia, Rússia e do Oriente Médio e olhamos para a América Latina, a gente percebe uma reconfiguração também da América Latina nesses últimos anos, nesses anos mais recentes. A gente já falou disso aqui, né? No começo do século XX, a gente teve aquela aliança Lula, Chávez, Kirchner, que era o Néstor, né, o marido da Cristina, né, os dois foram presidentes dos Estados Unidos, o Néstor e a Cristina. Então, uma aliança de esquerda ali, ou de centro-esquerda, que foi importante na América Latina e chegou a reunir todos os países da América Latina na CELAC, né, uma tentativa de fazer uma espécie de OEA sem os Estados Unidos, né, e sem o Canadá. Né. Teve uma articulação grande nesse sentido. Agora, o que a gente percebe na América Latina é que esse grande conflito China-Rússia contra Estados Unidos entrou aqui na América Latina também. Países como Nicarágua têm forte aliança com a China, tem até um projeto para construir um novo canal do Panamá na Nicarágua, que está se desentendendo com o Brasil. Então você tem Nicarágua e Venezuela muito mais ligadas ao bloco China-Rússia, né? E você tem o Brasil, que tem um pé nos BRICS, portanto uma aliança econômica com a China e com a Rússia, mas mantém boas relações com os Estados Unidos e com os países ocidentais e com a Europa. Seja o governo de direita, seja o governo de centro-esquerda do Lula,
tem boas relações com os Estados Unidos, tem boas relações com Espanha, com a Europa, com a Alemanha, né? O Lula acabou de fez já vários giros pela Europa. Então tem uma reconfiguração e a Venezuela é esse território em disputa aqui na América Latina hoje. A gente não pode olhar para a Venezuela só, eu acho que é uma certa ingenuidade, democracia contra autoritarismo. Quem são os democratas bonzinhos e quem são os autoritários malvados? Não tem isso, não dá para olhar só dessa forma. A gente tem que olhar, e eu acho que deve olhar, nesse sentido, da grande disputa mundial, do imperialismo, dos Estados Unidos de olho nas reservas de petróleo da Venezuela, que, segundo alguns cálculos, são maiores até do que de vários países do Oriente Médio. Individualmente, a Venezuela teria as maiores reservas. É claro que no Oriente Médio, você soma Arábia Saudita, Irã e outros, aí dá uma reserva maior. Mas a Venezuela sozinha, talvez tenha a maior reserva de petróleo do planeta. Não é à toa que a disputa é nesse território, que é riquíssimo em petróleo. Ninguém, lá nos Estados Unidos, está preocupado com a democracia. Já apoiaram um golpe para derrubar o Chávez, que tinha sido eleito. Então, não é a democracia que é o centro da disputa. A gente pode até olhar e ficar preocupado se o país está indo para um lado, está indo para o outro, mas olha, a disputa é a grande disputa Rússia e China contra Estados Unidos e Europa, que são um poder hoje decadente, mas ainda muito forte. Então, a gente pode olhar dessa forma. E nesses últimos dias, alguns movimentos importantes aqui na América Latina também. O Brasil fica no meio do caminho, né? Não vai para o lado totalmente de reconhecer o governo do Maduro, mas também não aceita a ingerência dos Estados Unidos e não entrou nesse discurso de reconhecer a oposição. Olha o que começou a circular, olha. A diplomacia brasileira avança para uma ideia de sugerir novas eleições na Venezuela. O Lula ainda está reticente em relação a isso. E aí eu acho que já é invadir demais né, Gabi? Já é entrar demais no assunto que é de outro país, né? Porque agora ele está num bloco com outros países, ele não está falando sozinho pelo Brasil. A partir do momento que você passa, pode gerar um desgaste, né, Rodrigo? Pode gerar um desgaste e a gente percebe, o Brasil tem como parceiros nessa tentativa de negociação Venezuela e Colômbia. Mas eu acho que isso aqui também é parte do jogo. Você faz vazar para o Maduro, olha, se você não der nenhum sinal aqui, a gente vai começar a falar em novas eleições. Então, converse com a gente, negocie, apresente alguma coisa. Né? É nesse sentido. A gente teve uma outra, além dessa novidade aqui que passa pelo Brasil realmente, a gente teve uma outra novidade que veio do México. A presidenta eleita do México, Claudia Sheinbaum, foi mais afirmativa e disse assim, não vamos reconhecer essa história de reconhecer a oposição como ganhador, esquece, o México não fará isso. Assim, deu um chega para lá, principalmente nos Estados Unidos. Né? E o López Obrador, que é o atual presidente mexicano, que está passando o mandato para Claudia Sheinbaum, os dois são de centro-esquerda, o López Obrador, por seu lado, disse, olha, a gente não vai avançar muito também em cobranças em relação à Venezuela, porque a gente está esperando o que o tribunal venezuelano vai fazer. Então você tem países grandes como o México, como o Brasil, numa posição intermediária e independente. Isso é fruto também desse momento novo, né, que a gente observa no mundo. E para completar, né, nesse cenário aqui da América do Sul, a gente teve hoje a visita a Brasília do principal governador da Argentina, porque a Argentina, como o Brasil, tem o poder central e tem o poder regional. Lá não tem estado, são as províncias. Axel Kicillof é o governador da província de Buenos Aires, não é a capital, Buenos Aires, é a província, que é a principal, tem 30%, 40% da população. O Lula recebeu com honras, viu, Chico? Não é muito comum isso. Não, foi para valer. Porque o Lula, o presidente do Brasil, recebeu um governador. É um pouco uma resposta para o Milei. Milei, você vem ao Brasil, se reúne com a extrema-direita e faz de conta que o governo do Brasil não existe. O Lula escolhe como interlocutor o governador da província de Buenos Aires, que é a 40%, 50% do PIB da Argentina, está no território administrado pelo Kicillof. Então, só para a gente entender essas peças aí, falar um pouco do conflito internacional e como é que o Brasil está se movendo muito também nesse xadrez, especialmente aqui na América Latina. E aí, falando em América Latina, né, Gabi? Hoje, 8 horas da noite, fique de olho. Hoje, 8 horas da noite, portanto, daqui a pouquinho, vai para Cuba, Eduardo
rolando ao vivo. Vamos todos para Cuba, né? Vamos todos para Cuba, aqui online. Você acompanha o documentário feito pela equipe do ICL, Eduardo Moreira e equipe. Passaram vários dias em Havana, também deram um pulo no interior de Cuba. Vocês vão ver, não vou contar muito, né? Então, 8 horas da noite, tem entrevista com autoridade, com o presidente, com a filha do Che Guevara, com o Frei Beto, com deputados, com gente do povo. Eduardo Moreira dando uma visão pessoal e, ao mesmo tempo, da política. E contando um pouco da história, deste cerco do imperialismo dos Estados Unidos a Cuba e como é que a ilha vem resistindo ao longo de mais de 6 décadas. Assista, então, o documentário daqui a pouquinho, 8 horas da noite. Vai para Cuba, Eduardo! Uma produção aqui do ICL. Gabi. Muito bem, garoto. vamos estar todos de olho a partir das 8 horas da noite no Vai Pra Cuba, Eduardo. Ainda tem que fazer inscrição, né, para conseguir assistir, então, icln2.com.br para poder acompanhar. Rodrigo, tem vários assuntos pipocando aqui nesse dia que é quente, mas tem uma história também do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que hoje se esquivou de declarar quais são os ganhos dele no exterior. Qual que é a história, né? Ele compareceu numa audiência lá na Câmara dos Deputados, Rodrigo e Chico, e ele disse, né, que a taxa de juros no Brasil não é exorbitante, só alta. Exorbitante não é. Aí ele deu várias declarações, né? E a gente traz aqui alguns destaques dessas declarações que o Campos Neto trouxe nessa audiência na Câmara dos Deputados. Ele também falou sobre o jantar com o governador Tarcísio de Freitas. Foi a primeira vez que ele falou publicamente, assim, né? Abertamente sobre isso. E ele alegou que esse encontro, na verdade, foi um reconhecimento ao Banco Central. Quer dizer, um governador de São Paulo, que tem interesse eleitoral, chamou o presidente do Banco Central, mas, na verdade, isso era um reconhecimento ao BC, a instituição Banco Central. É tudo muito interessante, né? Aí o deputado Glauber Braga, do PSOL, que já tem esse histórico de fazer esses questionamentos todos, ele perguntou quanto dinheiro Campos Neto tinha no exterior antes de entrar no Banco Central e quanto ele tem agora. Importante, que outro dia o Lindbergh Farias veio aqui, o deputado Lindbergh Farias, e lembrou essa história, que o Campos Neto tem dinheiro aplicado e há informação, isso a gente não precisa confirmar, de que parte desses fundos do Campos Neto são remunerados com base na Selic. Alguns fundos dependem do juro que o próprio Campos Neto determina. Então é gravíssimo, né? Vamos ver o que o Glauber Braga ele perguntou, o que o Campos Neto respondeu. A gente tem um vídeo desse momento. Vamos assistir. Antes do senhor ser presidente do Banco Central, quanto que o senhor tinha de grana, de dinheiro, o senhor e as suas empresas fora do Brasil, e quanto que o senhor tem de grana, de dinheiro fora do Brasil atualmente? Pergunta objetiva. Para concluir... Só questão de ordem, o presidente do Banco Central está como convidado, ele não é obrigado a responder essa pergunta. As perguntas do âmbito pessoal, honestamente, eu acho que aqui a gente está aqui para fazer um debate mais construtivo, acho que não cabe. Mas o senhor é uma autoridade pública. Peraí, eu estou falando agora. O senhor é uma autoridade pública. Deputado Glauber, só um minutinho. Deputado Glauber, a gente fez aqui uma regra estabelecemos algumas regras aqui que o convidado não poderia ser interrompido. Tudo que eu tenho já foi examinado pelo Comitê de Ética, já foi apresentado, todos os relatórios foram apresentados, estou muito tranquilo. O Comitê de Ética quiser olhar de novo, olhe. Já foi arquivado pela PGR o tema das offshore. Todas as gestões são terceirizadas, já demonstrei que tudo que eu faço é terceirizado. Tudo que eu fiz ao longo do meu caminho aqui foi para o bem da sociedade, para o bem do governo, foi uma experiência interessante. Não tenho interesse político quando sair daqui, ao contrário do que muitos imaginam. Então, o que é importante para mim é o que o Banco Central fez e quais são as entregas que eu participei. Eu acho que eu participei, junto com a equipe do Banco Central, de muitas entregas que vão fazer com que a sociedade seja melhor no futuro, não só na parte institucional, como na parte operacional. Muito obrigado. Enrolada essa resposta. Pior que ele acha que está fazendo bem no Brasil, né? Mas muitas entregas. Eu acho que é justamente entregou a taxa de juros que remunera os amigos dele. Depois o convidam para jantares nos palácios, né? Não, Rodrigo, mas esse jantar foi um reconhecimento ao Banco Central. Pelo trabalho do Banco Central. Gente, o que um governo de Estado tem de reconhecer? Exato, perfeito, Deus, Chico.
fui reconhecido pelo Tarcísio num jantar. Mas o Tarcísio, agora ele é candidato à presidência, né? Informal, mas é o candidato à presidência do bolsonarismo. E a coincidência que ele foi homenageado, né? Justamente quando o Tarcísio estava colocando o bolsonarismo moderado na imprensa ali para ser para comandar uma ideia de candidatura em 2026, ele aparece no Palácio dos Bandeirantes para um jantar. A direita brasileira é a mesma da ditadura, né? Eu fico olhando aí. Campos Neto, neto do Roberto Campos. A gente estava falando ontem do Delfim, do AI-5. Sim. O Beltrão, tem um Beltrão aí que é filho, é neto daquele Hélio Beltrão lá da ditadura. Tem o neto do Andreasa, tem o neto do Figueiredo. É uma oligarquia da extrema-direita. É muito importante, Rodrigo, você trazer esse ponto. São esses eles têm todos esse jeito de garotão, né? Que foram criados na elite, né? Perfumada do Brasil, né? E aí acham que são donos do país. E acham que não tem que responder. Não, isso é de foro privado. Meu filho, Campos Neto, você lida com as taxas de juros que fazem as pessoas ganhar mais ou menos dinheiro. Não é de foro privado. Se você mexe na taxa de juros e isso beneficia os seus fundos de aplicação, isso é da esfera pública. Não venha se fazer de desentendido. E tinha um deputado lá, quem era? Advogado dele, né? Que não queria deixar ele responder, que estava ali, era o goleiro. Ele disse que não pode interromper, né? Não interrompa o doutor Campos Neto, por favor. Não pode ser interrompido. Um respeito, como se fosse, né, um cara que trabalhasse pelo Brasil. Sem contar que ele está numa audiência pública na Câmara dos Deputados, então os parlamentares têm todo o direito de fazer as perguntas. Não, e mais uma vez não responde. Essa questão da grana já é antiga. Essa pergunta é repetida, não tem resposta. E objetiva, né? E objetiva. Não era uma ilação. O Lindenberg Farias havia perguntado também nesse mesmo sentido em outra audiência. Agora o Glauber também vai e refaz a pergunta. Nada de resposta. Você reparou, Chico, que antes ainda, quando o Glauber faz a pergunta, antes do Campos Neto responder, Gabi, um deputado lá se interpõe e fala, ele está aqui como convidado, ele não precisa responder a essa pergunta. Mas por quê? A pergunta então já se sabe que a pergunta mexe em algo assim obscuro que ele não pode responder? Porque se fosse algo tranquilo, ele responderia. Sim. Por que correu para dizer ele não precisa responder essa pergunta? Porque tem alguma coisa escondida aí, tem caroço nesse angu. Tem sim. Olha aí, quem fez a defesa do presidente do Banco Central. Agora me falha a memória, eu conheço o rosto, mas não estou ligando o nome à pessoa. Se alguém lembrar aí, me conte para nós. Vamos ver se o nosso chat aqui... E ele já sabia que essa pergunta seria incômoda, né? Porque ele já vai tentando passar pano ali e segurar a onda. Sim, é interessante. É claro, né, gente? É claro. Não é nem a primeira vez que ele é isso, né? Que ele é indagado a respeito disso. Até o nosso chat aqui comentando, o Alex Suete faz uma inversão aqui. Ele diz o seguinte... Gabi, imagina só se o presidente do Banco Central fosse um indicado de Lula em um governo de direita. Quer dizer, vamos imaginar o contrário. Ele não teria ficado nem um dia no cargo. Já tinham derrubado. Não, porque estaria preso, até ele disse aqui. Iriam contestar a independência. Olha, estou com muitos comentários aqui. Podíamos dar um pouquinho de... Olha, a repercussão aqui, Clóvis Carlos Costa. Esses deputados são cão de guarda do Campos Neto? Pergunta o nosso... Pareceu, né? Parecia. Tem gente aqui falando... a Lene Maria Caldas. Campos Neto dá vontade de vomitar. Desculpem, né? Ela pede desculpa aqui. Também outra pessoa fala sobre o seu comentário sobre a ditadura, Rodrigo. Esse que é o resultado da gente não ter um juízo de exceção. Não houve punição para quem trabalhou na ditadura, né? Não só não houve, como muitas pessoas... morreram aí, libadas, tranquilas, no conforto do seu lar com os seus familiares, enquanto se beneficiaram na época de pessoas que foram mortas. Pessoas que assinaram o AI-5, né, ali que são 27 pessoas, entre elas o Delfim Neto, foram enterradas sob coroas de flores, elogios, homenagens e etc. E as colunas chorosas, né? Algumas, todo mundo chorando a morte do doutor Delfim Neto, professor. Uma coisa é você achar o Delfim na área privada e quer tomar um vinho, uma cerveja, sei lá o que, nem sei se o Delfim bebia, acho que não, mas quer ali no pessoal. Agora, você transformar o Delfim num homem, né, num personagem, sem levar em conta que ele assinou o AI-5, não dá nem para começar a conversa. Não dá. Nem para começar a conversa. É importante, mais uma vez, ainda que não tenha sido respondido, que ele tenha sido pressionado a dar uma resposta em audiência na Câmara dos Deputados, até porque essa ausência, né,
de resposta? Porque ele já teve tempo, né, gente? Você diz o para Campos conseguir, para conseguir até armar uma defesa em relação a isso, mas se ele não dá resposta é porque, né? Ele vai sair sem essa resposta, não vai deixar essa resposta para ele. Agora, esse é o maior protegido pela elite, pela oligarquia brasileira, é o Campos Neto, mais do que qualquer um. Totalmente. Imagina, o dono da Folha de São Paulo, os donos da Globo, outro dia a gente trouxe aqui, são os bilionários, né? Os bilionários do Brasil, fazem parte da lista de bilionários, eles estão aplaudindo o Campos Neto todo dia. Ele é protegido, não vai sair. Quer dizer, a não ser que alguém consiga furar esse bloqueio em alguns meios, como o ICL, como o Intercept ainda, enfim, outro meio de comunicação, a Pública, a revista Pública, que ainda consegue fazer jornalismo furando os bloqueios, né, Chico? Mas nos meios convencionais não espere que não sai nada. Não deixa passar, não deixa passar. É que de onde menos se espera que não sai nada mesmo, né, Chico Sá? Vamos voltar também a falar de eleições aqui? Eleições, vamos. Falando em bolsonaristas, né? A gente falou sobre Pablo Marçal esses dias. O Guilherme Amado, ele publicou uma matéria sobre a relação das lideranças do PRTB, que é o partido do Pablo Marçal, com o PCC. Né? Então, vou chamar o Guilherme Amado aqui para a gente, para ver se ele consegue ajudar a gente a entender se o Marçal explicou direito esse assunto quando ele foi questionado ou não. Gui, boa noite para você. Boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, Chico, boa noite, nossa audiência. Não explicou, Gabi, não explicou, e isso é um problemão para a campanha dele, porque ele visivelmente não tem resposta a dar. Ele jogou no colo do Leonardo Avalanche, que é o presidente do PRTB, a missão de se defender, só que ele não está falando de um Aspone, ele não está falando de um personagem de menor importância. Ele está falando do presidente do partido e principal articulador político da candidatura dele. Ele não conseguir afiançar para o eleitor que essa pessoa não tem ligação com o primeiro comando da capital, o PCC, é muito grave. E ele, nas respostas, na semana passada ele foi perguntado sobre isso pela Natuza, ele, na resposta, ele dá uma ensaboada, ele fala, não, ele tem que se explicar. Não, ele tem que se explicar primeiro para o próprio Marçal. O Marçal não está cobrando uma explicação dele. O Marçal tem que ter certeza que o presidente do partido dele não tem ligação com o PCC. Imagina se surge algo dessa natureza em relação ao Lula e a Gleisi. O Lula pode se comportar, não, a Gleisi tem que se explicar, ou até o próprio Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto. O Bolsonaro falaria uma frase dessa, o Valdemar tem que se explicar, mas é incabível, né? É incabível. O Pablo Marçal é o principal nome do partido, com uma candidatura competitiva na eleição de São Paulo, e ele não consegue afiançar que o cara não tem ligação com o primeiro comando da capital. É muito preocupante. E isso vai voltar essa semana em entrevista, vai voltar em debate. É inevitável que esse seja um fantasma a assombrar a candidatura do Marçal. Não, ele faz o silêncio, ele tenta jogar para o cara tentar se safar numa resposta qualquer, mas não está resolvida essa história. Isso vai acompanhar, vai ser a grande sombra na campanha do Marçal. Não tem como se livrar dessa história. É um cara que já tem uma campanha frágil do ponto de vista jurídico, porque a convenção que o legitima para a disputa é questionada dentro do próprio partido. Agora vem essa história do PCC e prepare-se que vai surgir todo dia uma acusação como essa. Você acompanhou, Guilherme Amado, ao longo dos últimos dias, né, as análises, as polêmicas envolvendo a participação, certamente acompanhou, né, envolvendo a participação do Pablo Marçal no debate da Band. Você acha, Guilherme, que ele saiu mais forte, mais conhecido com certeza, mas mais forte eleitoralmente? Como é que você está analisando esses últimos dias aí no pós-debate, que foi assim o pontapé inicial da campanha eleitoral em São Paulo? Mas é um assunto que, olha, eu acho que tem importância nacional, porque o Pablo Marçal tenta se colocar aí como um novo, enfim, um herdeiro da extrema-direita com pretensões aí eleitorais nacionais, me parece, Guilherme. Rodrigo, eu acho que responder essa pergunta é um bom exercício para a gente lembrar que existe o mundo que a gente vive e o mundo que o bolsonarismo vive.
eu acompanho, até hoje acompanho grupos bolsonaristas, né? O governo terminou, mas eu continuei nos grupos. E na semana passada, para cá, a reação nesses grupos ao Marçal foi positiva. Hoje mesmo li um comentário, um bolsonarista dizendo: se o Marçal for eleito, ele vai inaugurar uma nova forma de fazer política no Brasil. Por isso eles estão com medo. Olha isso, quer dizer, existe um bolsonarista mais radical que não está dando a mínima para o Bolsonaro estar apoiando o Ricardo Nunes e identificou no Pablo Marçal o verdadeiro extremista, o nome que ele quer que avance para o segundo turno como um representante dele. Vamos ver nas pesquisas se isso é suficiente, essa percepção do bolsonarista mais extremado é suficiente para fazer ele roubar votos do Nunes, ou se isso, como eu achei, né, essa performance dele foi tão agressiva que assusta as pessoas e tira voto. Né? Eu achei agressivo demais. As candidaturas do Nunes, da Tabata, do Boulos também acharam agressivo demais, do Datena, e estavam numa expectativa de que ele foi mal no debate. Mas os números é que vão dizer. Os números vão dizer, se ele roubar do Ricardo Nunes, é principalmente do Nunes que ele vai roubar esse voto mais extremado, isso é muito ruim para o Nunes, aliás, é muito ruim para a eleição como um todo, porque se o Pablo Marçal avança para um segundo turno, isso é péssimo para a cidade de São Paulo, né? Uhum. Chico, só um dado a mais, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, postou na rede dele, tá até fixado aqui como tweet lá no X, no antigo Twitter, uma crítica ao Marçal. Me chamou a atenção isso. Ele escreve assim: bicho, vá ser feliz. Continue sua saga aí de boa, mas me deixe fora das suas mentiras. Está tudo tão descarado. Onde vai, como vai e o que fala. Tô nem aí. Vai ser a nova direita onde quiser e como quiser. Somente pare de mentir usando meu nome, pelo amor de Deus, diz o Carlos Bolsonaro, e ele reposta uma fala, uma entrevista do Pablo Marçal para aquele site Brasil Paralelo, em que o Marçal critica, diz que o Bolsonaro, a família Bolsonaro errou aqui e ali. Então, existe uma disputa aí entre eles também, Chico, para ver quem é que fica com essa herança. Mas eu tenho dúvida se o Marçal sozinho também tem muitos seguidores, já se instala ali como um novo Bolsonaro, de certa forma, ou seja, aquela candidatura com toda a infâmia, com toda a ignorância, com toda a estupidez, com toda a violência possível, cheia de crimes, como é a campanha do Bolsonaro, se instala como esse bolsonarismo 2.0, como você definiu, né? Uhum. Ele se posta assim. Mas eu tenho dúvida se ele, sozinho, sem esse eleitor raiz do bolsonarismo, se ele vai tão longe. Eu creio que há um espaço aí para o bolsonarismo raiz em São Paulo, e eu digo isso porque eu pego, Amado, eu vejo o quanto o Ricardo Salles alcançava nas pesquisas de opinião. Ele superava o próprio Marçal e chegava aos 17%, colando realmente no Ricardo Nunes. Então, eu via nesses 17% a força do bolsonarismo mais bruto, mais violento, aqui em São Paulo. E aí houve uma operação do PL para não deixar o Ricardo Salles sair candidato. Exatamente. O PL mata a candidatura bolsonarista do Ricardo Salles. O Bolsonaro indica o vice, que é um coronel que mandava aí na SEASA e era da Rota, indica como vice do Nunes. O Nunes esconde, por enquanto. O Nunes não mostra que é o candidato do Bolsonaro. O Pablo Marçal como diz o Boulos, é um bolsonarista, é um candidato do Bolsonaro, mas uma candidatura órfã. Tanto que está brigando com o Carluxo aí. Então, a minha dúvida é até o quanto é de Bolsonaro e o quanto é do próprio Pablo Marçal. É verdade. E isso quem vai dizer vai ser os debates na campanha, a forma como o Ricardo Nunes vai apresentar o vice, a forma como o Ricardo Nunes vai mostrar que está abraçado ao Bolsonaro ou não. Isso é quem vai dizer. A gente vai saber o quanto o Bolsonaro tem de voto e o quanto é mesmo do Pablo Marçal. Eu acredito que é muito ainda do Bolsonaro. Do Bolsonaro ainda. É uma boa... A candidatura do Marçal, gente, ela tem um duplo risco aí para o Ricardo Nunes.
além do perigo de perder os votos para o Marçal, né, caso ele seja identificado como verdadeiro extremista e não o nome que o Bolsonaro apoia oficialmente, tem um outro risco também, que é o seguinte: o Ricardo Nunes vai ter que fazer gestos para o eleitor de extrema-direita para ele ser percebido como o nome que merece o voto do bolsonarista. Então ele vai ter que dar uma esticada para a direita, né? Vai ter que falar umas bolsonarices, vai ter que de alguma maneira, dar segurança a esse eleitor de que ele não é apenas uma escolha de conveniência, pela conveniência política do PL e do MDB. Só que, ao fazer isso, ele assusta um eleitor que, num segundo turno dele contra o Boulos, votaria nele por não querer o Boulos, por achar que o Boulos, sim, é um extremista, né? Vamos lembrar que, embora o Boulos tenha uma candidatura de centro-esquerda, tem muita gente que ainda olha para o Boulos e acha que é uma pessoa de extrema esquerda. O Boulos não tem nada de extrema esquerda, mas ele é percebido assim por muita gente ainda, tanto que ele tem uma rejeição alta. Se o Ricardo Nunes, que no primeiro turno tiver que ter pagado essa conta, esse pedágio à extrema-direita, for para o segundo turno sendo percebido como mais extremado do que de fato ele é, isso pode ser ruim para ele e bom para o Boulos. Saindo um pouquinho dessa história de eleições municipais, mas não menos importante, né? Porque a gente está voltando às atividades do Congresso agora. O Centrão começou uma nova temporada de chantagens, né? Que é o modus operandi de atuação do Centrão, inclusive coordenados pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira. Eles anunciaram agora uma série de retaliações ao governo Lula, né? A gestão, sobretudo agora que o STF, em decisão do ministro Flávio Dino, pediu a transferência das chamadas emendas PIX. A gente imaginava que isso pudesse acontecer a partir de agora, porque você muda a forma, né, desses repasses dos valores para os deputados. Era muito mais difícil de rastrear, na verdade, era impossível, né, de rastrear. E o governo não tendo proposto esses assuntos no Supremo Tribunal Federal, né, ainda não aconteceu isso, mesmo assim o Centrão entende que o Flávio Dino, né, o ministro Flávio Dino, é um agente do governo Lula e articulou essa mudança, porque foi um indicado pelo presidente Lula, né, Gui? Eu queria que você contasse um pouco de como que está sendo a articulação do Centrão e o que a gente pode esperar a partir de agora, né? Essa reportagem do Chico Alves no portal é muito boa, Gabi, porque ela explica exatamente quais são os pontos que o Centrão está ameaçando o governo. E vai desde adiar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, até impeachment do Lula. Olha o grau de importância que as emendas PIX e emendas impositivos, né, porque as duas são alvos em ações diferentes no STF, tem para o Centrão. Eles estão dispostos até a ameaçar com um impeachment, que teriam que arrumar uma causa, porque não tem. Agora, o histórico mostra que causa eles arrumam, né, quando querem, para conseguir fazer pressão e manter as duas emendas. É claro que, no caso do impeachment, isso é muito mais bravata e instrumento de pressão do que uma coisa concreta, né, por várias razões. A primeira delas é que esse governo é um governo que está muito mais forte do que em outros momentos, outros governos do PT, como o próprio governo da Dilma, o segundo governo da Dilma esteve. Mas mostra como que os caras estão dispostos a fazer de tudo para conseguir manter essas emendas. Essas emendas, gente, se tornaram a base da forma deles de fazer política, se reelegerem, em alguns casos, enriquecer, né? Porque vamos lembrar que a falta de transparência não é à toa. A falta de transparência é para impedir que a gente rastreie lá do início de onde sai o gasto até a ponta onde ele é executado, né? É por isso que é tão importante para eles que permaneça com pouca transparência. E é por isso que as ações do Supremo irritam muito, e no caso de uma delas, é acabar com as emendas impositivas, que desde o Eduardo Cunha, segundo o governo Dilma, passaram a ser
o basicão das emendas que eles têm, né? Então eles não precisam votar com o governo, eles não precisam ter nenhum tipo de discricionariedade por parte do governo para eles conseguirem ter acesso àquelas emendas e executá-las. E a falta de transparência da emenda PIX é outro ponto que também perturba o Centrão. É isso, a gente vai ter que esperar, né? Mas a gente já pode imaginar que vindo de Arthur Lira, a gente pode esperar mais chantagens. Vem aquela guerra suja pesada, né? Arthur Lira até já porque provou tá na iminência, até agora, né, da presidência, né, de um novo presidente da Câmara dos Deputados, sim, então é muito importante para ele. Está no meio dessa guerra. Essa demonstração de força. E você acabando com essa emenda PIX, você acaba com a grande boquinha, eu ia chamar boquinha, mas não é boquinha, é um bocão, né, do Congresso, que tem mais 2 anos e meio pela frente. Imagina o deputado que está viciado, porque isso vicia. É dinheiro praticamente quase na conta. É a forma de enriquecimento ilícito. É um vício talvez parecido com o das bets, né? Das apostas aí. Né? É um vício igual casa de jogo. São as bets do Congresso. Né? O cara está recebendo isso sem saber, sem endereço, ou seja, ninguém pode sequer rastrear. Sequer pode dizer que ele está roubando, porque ninguém sabe o caminho. Uhum. Então ele tem mais 2 anos e meio para receber essas emendas e ser beneficiado com isso. Se corta isso agora, você tira quase o crack em matéria de droga da boca do cara. Agora, do ponto de vista político... Os caras são viciados nisso. Olha, do ponto de vista político, a gente tem que ver se esse movimento vai crescer mesmo ou não, né? Pode gerar uma turbulência grande. Aí estamos na boca da eleição municipal, tudo ao mesmo tempo, né? Então... E é o principal negócio da Câmara dos Deputados de Arthur Lira. É o principal negócio. Agora, é uma disputa entre os poderes, né? Também, se a gente olhar assim, Flávio Dino reabriu esse debate. Então, o Poder Judiciário, Supremo de um lado. De outro, o Legislativo vendo um ministro do Supremo tentando tirar o seu poder. De outro lado, o Executivo quer, né, que o Flávio Dino seja, enfim, que dê certo esse movimento do Flávio Dino. Mas não quer assumir como autoria, jamais. Não quer assumir para não gerar um conflito aberto com o Congresso na eleição municipal. É o momento em que os 3 poderes disputam. Imagina a raiva do Arthur Lira, do Flávio Dino, a quem ele atribui, inclusive, aquela investigação lá do caso da robótica. Ele atribui ao Flávio Dino? Atribui que o Flávio Dino teria, no mínimo, dado uma corda ali à Polícia Federal para decifrar aquele rolo, que foi depois bloqueado como um bom jogador de vôlei pelo Gilmar Mendes no Supremo, que ele acabou, peraí que contra o Lira não sai nada, vamos abafar aqui, e abafou a história que provava todo o caminho dessa grana do Congresso. Até chegar lá na escola, com o robozinho que não foi instalado ainda, resultado dessas emendas suspeitas feitas sob a guarda do senhor Arthur Lira. Tudo bem. É isso. Tem uma outra matéria que saiu agora. Eu disse que hoje está com muita notícia saindo desse final de tarde, começo de noite aqui, né? Tem a ver com essa disputa assim, ferrenha envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é sério, hein? É muito sério. Acabou de sair uma reportagem da Folha de São Paulo mostrando que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes ordenou à Justiça Federal, de forma não oficial, a produção de relatório contra bolsonaristas para embasar o inquérito das fake news no STF. Aí um resumo aqui da história, rapidamente, que acabou de sair, a gente está se inteirando, inclusive, desse assunto agora. A reportagem é assinada pelo Glenn Greenwald e o Fábio Serapião também, e diz que teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp pelos auxiliares do ministro Alexandre de Moraes. E aí, na conversa, os assessores relatariam irritação do Moraes com a demora no atendimento das ordens dele. Gui, eu queria ver contigo se já deu tempo, né? Porque Posso acabou só falar de sair. uma coisa sobre a matéria, antes de passar para o Guilherme? Essa matéria fala de troca de mensagens entre Alexandre de Moraes e assessores, né? Ou seja, misturando Supremo Tribunal Federal, investigação contra o Xandão e um grupo lá de trabalho interno do TSE. O ministro Alexandre de Moraes era presidente do TSE. Importante. Era presidente. Não, esse contexto é importante. Mas o que me chama a atenção, os repórteres, e a gente acredita, o Glenn Greenwald e o Fábio Serapião, dizem que tiveram acesso a um volume grande de troca de mensagens. Mas na matéria só mostram uma captura de tela. A impressão que a gente tem é que alguém pegou o celular, mostrou, eles anotaram,
mas eles não ficaram com os arquivos, dá a impressão, eu não sei. Então, ou ainda vão soltar em outras matérias. Ou ainda vão soltar mais adiante. Mas aqui só tem um print de mensagem. E outra coisa importante, Guilherme, a gente conversou já com alguns advogados, né, aqui a nossa equipe de produção, e por enquanto há uma dúvida se há realmente ilegalidade no procedimento da Alexandre de Moraes. Eu não consegui ver, assim, eu me esforcei para ver. Era isso que eu ia perguntar para o Gui. Eu não vi nada. Justamente porque alguns advogados que a gente já consultou dizem que troca de mensagens não é ilegal. Lembrando também esse contexto de que o ministro era o presidente do TSE. Tem nenhum pedido assim imoral, não tem nada, não sei. Não sei se o Guilherme tem alguma outra opinião ou conseguiu colher alguma outra, porque foi aqui, né, na hora que a gente estava entrando no ar, então é difícil também ter mais informação sobre isso, Guilherme. Eu também, assim, pelo pouco de experiência que eu tenho nesse assunto, não vejo ilegalidade Vocês estão discutindo a ilegalidade sobre publicar ou não publicar, ou ilegalidade no que a reportagem denuncia? Não, no que a reportagem denuncia, no que o Alexandre de Moraes teria feito, né? Se ele teria agido fora do rito, né? Como se tivesse feito uma investigação paralela. Foi mais ou menos isso que a reportagem diz, né? Troca de skin, né? A skin presidente do TSE e o do ministro do STF. Diga. Eu acho que tem duas questões aí, né? A questão do rito é muito importante, né? Várias vezes o que se atacou na Lava Jato era justamente não cumprir o rito, né? Então recebe prova fora dos autos, mete nos autos de uma maneira esquisita, pede coisa fora dos autos sem ser provocado pelo MP. Isso enfim, é errado, não tem jeito. E tem um lado político, que é o que vai ser explorado contra o Alexandre de Moraes, que é voltar a algum pedido de investigação para um determinado nome do bolsonarismo. Mas isso é claro que ele tinha que fazer, porque quem estava atacando ali a integridade das urnas, a confiabilidade das eleições, eram essas pessoas. Então a reportagem cita, por exemplo, que em determinado momento ele pede um relatório sobre a atuação do Paulo, acho que é Paulo Figueiredo, né, o que é neto do João Figueiredo. João Figueiredo, o antigo ditador. Claro, ele não pediria do Zé das Couves, que não estava atacando as urnas. Ele pediria do Paulo Figueiredo mesmo, que era quem estava atacando a confiabilidade da justiça eleitoral. Mas o bolsonarismo vai usar isso para dizer que, tá vendo como ele nos perseguia, tá vendo como era algo direcionado. Agora, a questão central, que me parece que a reportagem explora, é essa questão de ele pedir para um inquérito no STF dados de uma autarquia, né, no nome, enfim, de um grupo, de uma equipe que fazia investigações no TSE. Né? Então, esse cruzamento sem ter nada legal que embasasse isso é o cerne da questão, Gui, é o ponto principal que eles estão criticando. E não seria diferente, assim, estou trazendo esse questionamento porque você chamou a Lava Jato aqui. O Moro, ele dava ordem a pessoas que não eram subordinadas dele, né? Estava falando com um procurador, com um delegado, a gente ficou sabendo disso da Vaza Jato. Pelo que eu vi até o momento da reportagem, eu estava quase chegando aqui ao final, estava fazendo uma leitura dinâmica enquanto o programa estava acontecendo. O Moro ditava praticamente a denúncia para o procurador. Né? Não, e para subordinados dele, né? Nesse caso. Não, eu acho que são coisas diferentes, sim, mas isso não torna porque o problema não é o Alexandre dar ordens para o subordinado. O problema é o Alexandre pedir a uma equipe do TSE que produza relatórios para um inquérito no STF. Esse que é o problema, né? Ele tinha que pedir alguma coisa para o inquérito do STF à Polícia Federal, né? Que era quem estava investigando quem é a polícia judiciária encarregada de investigar tanto o inquérito das fake news quanto das milícias digitais, né? Porque eu acho que esse paralelo vai acontecer, por isso que eu acho importante a gente esclarecer aqui também. Importantíssimo, a gente vai ter já uma visita importante aqui também para falar de um outro tema. Eu só queria, para não deixar isso em aberto, essa matéria de hoje, com esta manchete, do jeito que saiu, faz parte de uma operação
para reduzir o poder do Alexandre de Moraes. Isso sem menor dúvida. Essa é a análise política, porque uma coisa é analisar o que eles estão falando e tal. Mas se olha, a matéria é forte, fraca, aí é outra análise. Aí é uma análise do ombudsman e uma análise jornalística. Mas que faz parte de uma campanha para desmoralizar o Alexandre de Moraes, que vem e não é de hoje, isso faz. Isso faz e tá evidente para mim. E, bom, aí a gente junta. Na semana passada, Alexandre de Moraes soltou o Silvinei e soltou o rapaz que fez o gesto... Felipe Martins. Felipe Martins. Não sei se ele já sabia que viria alguma coisa contra ele e quis dar já uma aliviada. Enfim, tem uma operação aí de cerco ao Alexandre de Moraes, né? Você pode até debater se ele está com poder Tem o demais. Bolsonaro, com a questão de joias, fazendo 1000 pedidos à Procuradoria-Geral da República, ao STF. Tem um ensaio de acordão por trás aí, que pode ser lido assim. Então, vem nesse momento. E para fazer o acordão... A gente não pode ler essa matéria fora desse contexto. Pois é, isso que eu não queria passar batido por isso. Depois a gente avalia. Agora, se tiverem indícios de que Alexandre de Moraes ultrapassou determinadas linhas e abusou, aí nós vamos trazer aqui com certeza. Por enquanto, pela consulta que a gente fez, inclusive a advogados e advogadas aqui, a nossa equipe, há dúvida se essas atitudes do Alexandre de Moraes significam algo ilegal. Né? Então, vamos aguardar mais um pouco. Mas desde já começaram a ser usados. Para a campanha, já serviu. Já serviu. E assim, se tem uma tentativa de acordão, aí sou eu falando, tá, gente? Mas é uma avaliação minha aqui. Se tem uma tentativa de acordo para salvar o Bolsonaro, faz parte do acordo enfraquecer aquele que pode julgar e condenar o Bolsonaro. Perfeitamente. Sim. Então, você facilita. Escuta, Alexandre, se você forçar muito também, a sua cabeça pode estar a prêmio, né? Você pode ser a próxima vítima depois, nessa espécie de Revolução Francesa, em que o Moro já caiu, o Dallagnol já caiu, aí vem o Alexandre de Moraes e vai para o outro lado, né? Quem concentra poder demais, corre risco, sempre. A gente sabe disso, né? Então, é um recado também que se passa ao Alexandre de Moraes. Gabi? Muito bem. Guilherme Amado, muito obrigada por hoje. Em breve a gente se fala de novo, querido. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Bom programa para vocês. Obrigada, boa noite, Gui. querido. Muito bem. Guilherme Amado vindo aqui conversar com a gente, assim, a notícia veio no furacão, né? Furacão. Mas... Não, vive assim. E Cara, o Glenn bom. Greenwald, hein, que assina a matéria, ele que é super, assim, os bolsonaristas detestam, mas ele está assinando essa matéria que é boa para os bolsonaristas. Vai mudar o jogo aí também. Escuta, tem uma visita, vamos para Cuba, gente? Pô, Já? por favor. 7 horas de ir pra Cuba. Ô, garoto. Olha Tem que ser contramão hoje. Tomei aqui, ó. O O calejão falou, fala, Edu! Bateu, tô com a mão quebrada. Você ajudou, Edu? Não, skate. Skate, Pô, dia o dos cara pais, né, Edu? Tudo bem? O cara também quer gabaritar todos os Basta ser esportes mais, olímpicos. Tem que participar, né? Cara, Exatamente. com licença, eu nunca sentei nessa mesa. Ah, tenho, por favor. mesmo. Faz de conta que a casa é Pô, sua. não é possível que eu tenha esse direito. Fique à vontade, fique Sempre à fico de vontade. casa assistindo. Uau, é verdade, foi tudo remoto, né, gente? Mas assim é mais gostoso. Fique né? à vontade, Na mesa. querido. Que beleza. E aí, estão animados para daqui a pouquinho? Ir pra Cuba? Sim. 8 horas da noite? Filmaço. A gente vai pela segunda vez, né? Porque a gente já foi. Você sabe que tem tudo para ser a maior transmissão ao vivo de um documentário da história da internet brasileira. Caramba. A gente tem caramba. 164 mil pessoas inscritas. Uau. Eu vou repetir, 164 mil pessoas inscritas para assistir um documentário. É um documentário que merece ter essa atenção, porque eu gosto do que o Juca Kfouri falou depois da pré-estreia. Ele falou assim, olha só, vocês vão assistir um documentário com nível técnico de Globo. Eu vi, o depoimento dele é muito bom. E realmente, a gente contratou a melhor equipe de Cuba, os montadores de Lei da Selva, de Tropa de Elite, o nosso roteirista Maurício Arruda, que é diretor aqui, que já concorreu ao Oscar com curta-metragem, né, a história do futebol. Então, assim, é realmente, cara, uma obra de arte, como, enfim, qualidade audiovisual, mas também, eu acho que uma abordagem a Cuba que eu nunca vi, assim, uma coisa nessa linha do que a gente fez, que é muito aquela coisa, assim, do que a gente ouve no dia a dia. Né? Sim. Sem querer complicar muito. É isso que eu ia falar. Não tem aquela pretensão de ser um documentário acadêmico. Bem longe disso. É para realmente chegar nas pessoas que mal ouviram falar sobre Cuba num primeiro momento. E quais as perguntas que as pessoas têm, cara? É o seguinte, pô, vem cá. Vai pra Cuba, aquela ditadura. Tá bom, então vem cá. Já que você sabe que é uma ditadura, me explica. Como é que faz pra votar lá? Ninguém sabe responder. Eu não tinha a menor ideia. Como é que é? Você vota em quê?
Você não vota no presidente, então você vota em outra pessoa. Quem que escolhe o presidente? O presidente fica para sempre? Ou troca o presidente? Como é que é? Todo mundo pode estudar lá de graça mesmo? É só ter nascido lá? Você é dono do seu apartamento? Você pode vender o seu apartamento e você ganha dinheiro? Então são coisas que eu não tinha a menor ideia. Tanto é que o Lindener Pareto fala uma coisa que é interessante, que apesar de não ter esse tom academicista, ele é um documentário que deveria passar em todas as escolas ali de ensino médio, porque realmente é uma maneira de aprender sobre Cuba gostosa, né, cara? E responde a muitas perguntas que a gente tem sobre Cuba e não teve a oportunidade a quem perguntar. É isso. Eu não posso dar muitos detalhes, mas aquela parte do mapinha, assim, eu achei, assim, tão didática aquela parte, para quem não conhece, No começo, mas não vou contar muito. E tem uma coisa assim, eu saí com uma sensação de que justiça esse país viveu até agora, né? A minha sensação era essa, que povo sacaneado, né? E aí vem uma coisa, primeiro tem uma coisa que parece besteira, mas não é. Aqui no Brasil a gente chama de embargo. E toda vez que você chega lá em Cuba e pergunta do embargo, eles ficam chateados. Falam, não é embargo, é bloqueio. Tá lá no cartaz deles que fez o A palavra que usa faz total diferença. Eles falam, não, as pessoas usam embargo, não é embargo. É um bloqueio econômico. E a gente fala muito sobre esse bloqueio para as pessoas entenderem o que é esse bloqueio. O Chico, tem criança em Cuba que não pode fazer exame de imagem para tratar um câncer, porque no aparelho que faz o exame de imagem tem mais de 10% de componentes americanos, então eles não podem comprar. Não podem comprar remédio. Tem falta de alimento, porque o alimento que eles precisam comprar precisa de crédito. E depois do Trump não tem mais linha de crédito para Cuba. Então, são coisas assim fáceis, tem momentos divertidos. A gente acessou algumas das pessoas mais importantes de Cuba, o presidente da Assembleia, etc., mas também pessoas super simples, pessoas na rua que... A vendedora de comida... De pastel, aquela entrevista é espetacular, né? Uma grande personagem. A mais emocionante, eu não vou dar spoiler porque a gente já passou trechos aqui, é da filha do Che Guevara, né? A Leida Guevara. Que personagem. Eu me arrepio Eu também, porque o jeito que ela fala... E ela assim, fala coisas muito tocantes, né? Ao longo do documentário também. Talvez as frases mais bonitas, que mais mexeram comigo foram da Leida Guevara. E aquele abraço que aparece eu dando ela, eu quando assisto aquilo, eu me lembro do calor, sabe, daquele abraço. Enfim, sem querer atrapalhar muito aqui o N2, que hoje está cheio de notícia quente. É daqui a pouquinho, às 8 horas, então eu queria pedir para todo mundo, já está no link icl.com.br/ao vivo, está aqui de baixo, ó, aqui um pouquinho para cá, eu sempre confundo, porque lá tem que mexer o dedo. Isso. Bem aqui de baixo, icl.com.br/ao vivo, então se você entrar agora, já vai ser jogado para sala de espera, mas quem assistiu o N2 inteiro, que é o que eu sugiro, quando terminar aqui a edição do ICL Notícias, a gente vai transferir vocês automaticamente para essa sala de espera. E chamem, por favor, porque a gente tem que bater esse recorde hoje. Vamos botar mais de 50 mil pessoas, 100 mil pessoas simultâneas para assistir. Então pega esse link, manda para todo mundo que você conhece para assistir. Eu não estou falando para mandar só para gente de esquerda, não. Não. Estou falando para todo mundo, porque é um filme que as pessoas vão gostar de assistir. E quebrar uns preconceitos velhos, arraigados, né? Isso vai ser porque eu fui sem conhecer nada. Então, convide as pessoas que também não conhecem, porque vão dar a mão e vão conhecer. E no final vai ter um monte de surpresinha, porque o Frei Beto vai vir aqui, a Juliana Baroni, minha companheira, vai vir aqui, que foi diretora do filme. Então, depois que rodar o filme, tem ainda vai ter um debate espetacular. E aí vai ter perguntas que vão vir do Gessé, do Felipe Neto, de um monte de gente, dúvidas que nem a gente teve, que vão vir no final. Hoje vai ser uma noite maravilhosa. Você viu que eu tô com a camisa aqui, que é já novidade. Mas aí tudo isso a gente vai falar hoje. Tem muita surpresa para trazer para as pessoas. De histórico para a gente, então. Que maravilha. De histórico do ICL. Marca, eu acho que um novo passo do ICL, da gente mostrar o seguinte, a gente chegou para combater o Brasil paralelo e esses outros caras. É isso. Entendeu? Porque se os caras estão inventando história de que no Brasil não teve escravidão, de que a Maria da Penha finge que está numa cadeira de rodas, esses absurdos, essas fake news, mas fazem isso com muito dinheiro, então fica aquela estética bonita, uma imagem bem feita, um trailer bem feito. A gente falou o seguinte, então a gente vai falar da verdade com estética bonita. Sim, a gente vai falar da verdade com técnica, entendeu? Jogar o jogo pra valer. Chamar as pessoas para assistir, para elas se divertirem, se emocionarem
com a verdade e não com uma teoria da conspiração maluca. Hoje marca um novo tempo do Instituto Conhecimento Liberta. E essa comunidade merece isso. Que maravilha, que maravilha fazer parte. Pô, parabéns. Galera, sigam aí o programa e daqui a pouquinho eu tô de volta. Valeu, meu irmão. Até já, Eli. Cuidado aí, lá no skate ali. Boa apresentação. Valeu. O Calejão ficou preocupado, mandou mensagem. Ih, será que eu prejudiquei mais ainda a mão do Edu? Mas por quê? Eles estavam andando de skate juntos? Não, porque ele que deu a palma, né? Hoje de manhã, o Edu chegou contando que eles bateram a palma e aí já estava com o dedo machucado. Enfim, gente, aqui tudo assim acontecendo ao mesmo tempo, de importantíssimo, coisa boa, né? Essa energia de estreia do documentário que vai começar às 8 horas da noite. Então, mais uma vez, você pode se inscrever no link cln2.com.br. É daqui a pouquinho. Vale muito a pena. Vale muito a pena, mas a gente ainda tem notícia, ou seja, por favor, antes disso, fica aqui ligado junto com a gente, porque a gente tem muita informação para trazer ainda. A gente estava falando agora há pouco da extrema-direita, né? O ministro Alexandre de Moraes, Rodrigo, do Supremo Tribunal Federal, ele voltou a suspender o acesso do senador Marcos Duval ao Instagram, a rede social, e bloqueou também o acesso dele às contas bancárias. Então, o Marcos Duval está impedido de acessar as próprias contas bancárias, porque o senador, ele é senador pelo Podemos do Espírito Santo, ele voltou a fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal, ao próprio ministro, dizendo que o cerco contra ele estava se fechando. Olha só, já sabia que viria essa matéria, provavelmente. A matéria de hoje da Folha. Tem aí uma operação. Tem uma operação. Tem algo muito pesado e muito suspeito por trás disso. E essa não é a primeira vez, né, Chico, que o senador Marcos Duval tem as contas bloqueadas. O STF já tinha suspendido uma vez, ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal no ano passado. Esse é um dos personagens mais sujos dessa história toda, né? Ele tenta gravar o Alexandre de Moraes em algumas ocasiões, mocosando ali. Ele marca uma audiência como se fosse uma audiência normal entre autoridades, e vai com a intenção de gravar e incriminar o Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes tem um rastro, tem muitos inimigos, tem muita gente que quer enfraquecê-lo. Não dá para você ler essa matéria a essa altura da história como algo ingênuo que veio assim do reino encantado de Alice no país do jornalismo brasileiro. Não é. A gente tem que fazer uma leitura muito cuidadosa. É isso aí. E temos mais sobre eleições municipais que está, gente, dando um termômetro para a gente sobre eleições presidenciais em breve. Então, é importantíssimo a gente falar sobre isso. Temos um convidado especial aqui. Opa! Na CL Notícias, segunda edição hoje, que Casa é o nosso cheia hoje, Matheus Pichonelli, nosso roteirista, editor, jornalista também, muito experiente. Esse é craque, hein? Esse é craque. Vou chamar o craque aqui pra gente, pra jogar junto com a gente nessa mesa. Bem-vindo. Bem-vindo, Matheus. Eu apareço, saio da toca. Aqui no N2, bacana, você nunca tinha aparecido, já foi muito no De forma remota, né? De forma remota tinha. É verdade, mas presencial não. Essa daí é a primeira vez. Hoje é dia de muitas estreias o Matheus aqui. Pichonelli, que é editor, trabalha aqui no ICL, mas é repórter, né, de formação, trabalhou muitos anos em vários órgãos aí de imprensa e vai nos ajudar a decifrar, né, Gabi, esse personagem do qual a gente vem falando desde o começo do programa e vai há vários dias, o Pablo Marçal. E aí eu digo a você que não é de São Paulo. Vocês estão falando do cara que é candidato à Prefeitura de São Paulo, mas ele tem a pretensão de ser um personagem da política nacional. Então esse é um debate que interessa ao Brasil, porque mostra como é que a extrema-direita vai construindo os sucessores. A segunda fase da extrema-direita digital, que tem o Nicolas em Minas, tem o Pablo Marçal, goiano, paulista, né? A Tabata falou várias vezes, né, durante o debate, você é de Goiás, está vindo aqui sem nem entender direito sobre São Paulo. Não é a primeira vez, né? Ele veio aplicar aqui em São Paulo. Aplicar. Ele vê que esse é um caminho de sucesso de alguns aí da política. Pois então, Chico, e eu acho que é importante a gente entender qual é a estratégia da extrema-direita, que é uma coisa que o Matheus vai poder conversar com a gente aqui, mas que a extrema-direita entendeu muito bem como fazer essa estratégia, né? E o Pablo Marçal, ele entendeu também que a rede social dele é a principal ferramenta para impulsionar a imagem dele, seja para não ganhar a prefeitura, mas talvez um outro cargo futuramente. Então, ele até prometeu remuneração para os seguidores que impulsionarem as menções dele.
Mesmo que criando, olha só, importante, mesmo que criando perfis falsos. Ele fala abertamente disso, Matheus? Você acompanhou isso? Ele fala. Ele opera ali é um negócio assim, é um misto um pouco de ignorância, de despreparo, porque ali é muita gente amadora que trabalha com ele. No caminho para cá, eu fui conversando com uma pessoa que trabalhou com ele e que falou, olha, ele está cercado de gente muito incompetente, inclusive nas empresas dele. Ele se cerca de gente que é gente leal a ele, mas que não tem currículo, não tem, enfim, eles têm problemas dentro das empresas dele. Então, provavelmente, migrou isso para a campanha. Então, tem isso. Tem um misto também de petulância, que é desafiar a justiça eleitoral, e de esperteza. Porque a justiça eleitoral ela é lenta. Ele vai lançar um monte de pegadinha que a gente não sabe se a justiça vai conseguir acompanhar esse tipo de pegadinha, porque ele não está pedindo voto, ele está pedindo engajamento. Tudo que ele quer, ele construiu a carreira dele com base em engajamento. E o que as pessoas que seguem ele querem? Dinheiro. Ele oferece dinheiro. E depois ele ganha dinheiro com engajamento. E ganha dinheiro com engajamento. Mas esse dinheiro aí, eu acho que não passa em nenhuma regra eleitoral, né? Porque com a eleição, ele faz isso sem ele disputar a eleição, tudo bem. Ele pode fazer a picaretagem, jogo do tigrinho, qualquer picaretagem que ele quiser fazer, ele pode fazer enganar o besta que estiver disposto a cair naquela jogada dele. Mas se tem uma eleição e uma lei eleitoral no meio, Matheus, isso pode caracterizar compra de voto. Mas essa é a parte que a incompetência pode levar ele a ter problemas com a justiça. Por mais lenta que seja, dependendo da palavra que usar, ele pode ter problema com a justiça sério. Mas é isso, ele vai brincar nesse limite aí, que ele fez isso a vida toda. Ele vai no limite e volta. Matheus, a gente tem algumas manchetes aqui que tratam desse assunto, até a Gabi começou a falar, está aqui na tela, são 3 manchetes sobre essa história, como é que ele opera, ou seja, isso já veio à tona, não é algo que a gente está falando agora. Já houve algumas matérias, daqui a pouco o Matheus vai falar da matéria que ele fez quando trabalhava no UOL, não era isso? Isso. No período que você estava lá. Se a gente puder colocar aqui na tela aquele quadro com as 3 manchetes, que agora há pouco estava por aqui, manchete do Globo. Tem aí. Ah, tá aqui, ó. Então, o Globo. Marçal turbina audiência nas redes sociais com promessa de ganhos financeiros a apoiadores. É isso que ele estava explicando aqui. Sim. Né? Depois tem uma segunda matéria que é do Núcleo, eu não sei núcleo o que é exatamente, mas canal no Discord promete até R$7 mil para quem inundar as redes com vídeos de Pablo Marçal e de Renato Cariani. Ele era parceiro do Renato Cariani, aquele que foi preso, acusado de, enfim, traficar substâncias químicas e tal. E aos fatos. Não foi preso, ele sofreu busca e apreensão, me corrijo aqui. Renato Cariani é investigado. Aos fatos, pré-candidato Marçal oferece prêmio e aí a seguidores e os especialistas veem infração eleitoral. Então, isso já está aí, não é que é algo que surgiu agora. A Justiça Eleitoral já teria condições, né, Gabi, Chico, de investigar tudo isso. E você também investigou, foi isso, no UOL? O que você investigou ali? Eu fiquei 2 meses acompanhando o Pablo Marçal. Tentei entrevista com ele, ele não falou, falei com um advogado, acompanhei uma palestra dele, eu tenho sequelas até hoje, né? Eu acompanhei uma palestra dele e é uma coisa impressionante, porque parece um culto, né? As pessoas choram, as pessoas estão perto dele. Foi presencialmente na palestra? Presencialmente, era o evento Bloqueio da Mente Milionária. As pessoas estavam ali para aprender a ganhar o primeiro milhão. Sim. E ele falando como se fosse a coisa mais óbvia do mundo e parece uma fasezinha de videogame, né? Porque começava às 8 da noite, terminou 2 da manhã. Quem ficou até o final, os guerreiros, e até que bastante gente ficou até o final, descobria que você tinha que passar por mais uma fase. Aí você pagava lá, acho que era 3 mil ao ano, e aí você chegava para uma outra fase que ele ia ensinar como desbloquear a prosperidade dessas pessoas. São pessoas que estão precisando de dinheiro, são pessoas que têm problemas na família. Estão endividadas normalmente. Endividadas. Ele pegou um filão de gente que, aos poucos, eu fui chegando, era muito difícil quebrar o núcleo dele, porque até então eram fãs dele. Pessoas que fizeram as mentorias dele, foram trabalhar com ele e tinham uma relação de lealdade. Quando quebrou isso, o primeiro começou a falar, abriu um caminho que, olha assim, pessoas que já estavam numa fase do desencanto, gente que chegou até ele em busca de dinheiro, de prosperidade, olha, eu quero aprender como é que você fez para ganhar tanto dinheiro e tudo mais. Eles já estavam num processo de, olha, eu fui cooptado, eu fui enganado, eu estava num momento muito frágil da minha vida e eu entrei numa seita. As pessoas falam, eu entrei numa seita. Sim. Ele é o cara, uma das pessoas que se arrependiam de tudo isso, falava assim, olha, ele leu aquele livro, As 48 Leis do Poder, e ele replica exatamente o que está naquele livro, que é, faça as pessoas trabalharem para você, mas fique com o crédito, chame a atenção a qualquer custo. Ele leu isso e ele fez isso da carreira dele, essa estratégia. E ele está levando isso para a política. Na política,
Eu ouvi de uma pessoa que trabalhou com ele também, que hoje é uma pessoa que, enfim, afastada dele, que a campanha de 2022, que ele ensaia uma campanha à presidência, Sim. foi o maior lead. Isso, é a segunda tentativa dele, ele já foi candidato. Ele começa uma candidatura à presidência em 2022. Exato. Falam que é o maior lead da empresa dele. Lead é aquela prospecção da sua empresa, né? Para você trazer clientes para comprar, para vender infoprodutos. Né? Ele conseguiu muito engajamento nessa campanha, porque você paga para fazer essa prospecção. E na campanha ele não pagou nada. E tinha várias referências. Logo que ele termina a campanha, ele não, a candidatura dele é indeferida, ele não é eleito nem deputado, ele consegue votos, mas por problemas do partido ele não assume a cadeira. Logo depois ele lança um curso que chama Como Você Pode Ser o Presidente da Sua Vida. Tinha várias referências à questão política. Vendeu o produto. Vendeu, ganhou muitos seguidores nessa brincadeira. Só para lembrar, ele foi candidato a presidente, tentou ser, né, o PROS era o partido dele, e aí houve uma disputa interna, a direção que acabou ganhando o controle do PROS retirou a candidatura, disse que aquela candidatura não tinha sido aprovada da maneira correta. Ele tenta ser candidato a deputado federal por São Paulo, tem bastante voto, tem 300 mil votos, mas depois a Justiça entende que aquela candidatura foi ilegal, porque ele entrou já no meio da campanha, parecido com o que o Moro fez lá no Paraná. E aí ele tem votos, acho que ele teve 300 mil votos, uma coisa assim, mas ele não assume a cadeira por causa disso, porque a Justiça, o Lewandowski, tomou a decisão de que ele não deveria ocupar a cadeira de deputado federal. Então já houve várias tentativas. E é isso, ele faz, assim, a política, os negócios, o trabalho de coach, são vasos comunicantes, né? Certamente a candidatura ajuda os negócios ajudam a impulsionar a candidatura e trazer mais seguidores. Quanto mais seguidor, mais ele fatura. Então, são vasos comunicantes que vão operando aí e ele está realmente no limite da legalidade e da ilegalidade. Estamos falando com uma das pessoas que mais conhece o Pablo Marçal na imprensa, que estudou e investigou como repórter o Pablo Marçal, que é o Matheus Pichonelli. E já que a gente está falando de candidaturas do Pablo Marçal, acho importante dizer também que foi apurada uma reportagem de que ele omitiu mais de 22 milhões de patrimônio, né? 22 milhões de reais. Ele omitiu do Tribunal Superior Eleitoral. Parece uma quantia relevante, né? 22 milhões de reais. A apuração do UOL, que indicou que o Marçal deixou de declarar pelo menos uma empresa dele e declarou outras duas com valores abaixo do que foram registradas na Receita Federal. Então, ele respondeu a respeito disso, né, sobre essa omissão de 22 milhões, dizendo que foi um erro de contador, olha só, um erro simples. É uma coisa pequena, de contador. 22 milhões. Quem nunca? Mas olha como são as coisas, né? Eu vim conversando com essa pessoa que trabalhou com ele por um tempo. E assim, fica muito em aberto, porque assim, retificação de declaração de bens na Justiça Eleitoral é até comum. A Tabata acabou de fazer a retificação dela, estava na capa do UOL até há pouco tempo, acho que está no destaque ainda. Mas aí os valores não assustam, né? 1.000, a gente está falando, né, na casa ali dos 3 dígitos. O Marçal, 22 milhões. Qual é o grande atrativo dele para os seguidores dele? Que ele é muito rico, que ele conseguiu o primeiro milhão dele muito rápido, leu lá o livro de autoajuda aos 12 anos, o Pai Filho, Pai Pobre, e aí ele falou, vou ter o meu primeiro milhão antes dos 30, e conseguiu o primeiro milhão dele. Então ele vende, a narrativa dele de herói é essa, olha, eu vendia bala em Goiânia, no semáforo e tudo mais, e consegui meu 1 milhão, e olha só, quando eu vou retificar a minha candidatura, o valor dos meus bens, eu erro 22 milhões, porque eu sou muito rico. É um detalhezinho para ele, 22 milhões. É um detalhe e vira notícia. Pode ver que ninguém repara em declaração de bens. Não é uma notícia. Isso é algo que está circulando em São Paulo. A gente já ouviu tanto isso, Gabi. As pessoas dizem assim, o Maluf já é rico. Ele vai entrar na política, ele não quer ganhar dinheiro na política porque ele já é rico. Dória, né? O Dória já é rico. Então, agora, é o mesmo discurso que eu vejo alguns apoiadores dele fazendo. Ele já ficou rico, ele não está entrando nessa para ganhar dinheiro, mas está também, porque vai ajudar, vai trazer mais seguidores. Ele fura a bolha. Essa bolha não é pequena. A gente vê ali nos eventos dele, nos seguidores dele, não é uma bolha, mas é uma bolha. Tem gente que está descobrindo o Marçal agora. Quem está dentro dessa bolha já sabe mais ou menos a linguagem dele, como é que ele fala, como é que ele não fala. Então essa bolha está furando. Tem isso de que as pessoas se aproximam dele, porque ele é rico, ele sabe o caminho da riqueza e eu estou ferrado e ele vai me ensinar. O braço direito dele, que é o Marcos Paulo, além no entorno do Marçal, é que ele se joga no carro do Marçal e fala assim, me dá um emprego, me dá uma chance, e vira o braço direito, ele falou, gostei de você e tal.
No evento lá do ginásio da Portuguesa, eu conversava com as pessoas, o sonho das pessoas era se jogar no carro dele. Porque era um método que ia dar certo, né? Cuidado para chamar a atenção dele. Dos pneus do carro dele também, né? Exatamente. O povo de Porsche está meio acelerado, né? O acelera São Paulo. Ele é meio acelerado, né? Ele é acelera São Paulo. Ele falou tanto negócio de cocaína, mas eu vi umas imagens assim, enfim, não vou nem falar o que me veio à cabeça. Porque o sujeito, quando está muito preocupado com esse assunto, né? Negócio de cocaína, mas enfim, ele é bem acelerado, o Pablo Marçal, Gabi. É verdade. Tem um outro ponto também, Rodrigo, Matheus e Chico, sobre o debate, né? Você lembrou desse momento da cocaína. Tem também aquele em que é levantada aquela história de que ele foi condenado por furto qualificado em 2010. É uma história bastante antiga, mas o Ministério Público Federal afirmou que ele integrou uma quadrilha que aplicava golpes bancários em 2010 e era responsável por captar e-mails, olha só, para as fraudes e cuidar dos computadores do bando. E ele só não foi preso porque, em 2018, a Justiça entendeu que o crime já estava prescrito. Mas ele disse que, se isso fosse comprovado, ele sairia da disputa, né? Só que ele continua na disputa, né? Pois é, essa história você acompanhou essa história também? Acompanhei, mas essa é a parte mais difícil mesmo, assim, chegar nesse inquérito foi muito, a informação era, olha, eu entrei em contato com o Ministério Público e tudo mais, e a informação era essa mesmo, que já passou o tempo e tudo, mas eu não tive acesso, era assim, highlights, assim, a gente sabia mais ou menos, mas que ele fazia parte do grupo que aplicava golpezinhos ali. Até 2016, ele era um postulante a milionário, assim, ele não tinha ainda dado esse salto. Ele tentou ser pastor, ele queria ser CEO, e é uma trajetória muito, muito peculiar, porque ele fracassou em todas essas tentativas ali. Ele nem virou pastor, não virou CEO, ele queria ser advogado, ele queria ser delegado, e também não deu certo, depois foi trabalhar com um sogro. E o que todo mundo no entorno dele fala é que ele ganhou muita lábia, muita capacidade de persuasão, vendendo produto, trabalhando com telemarketing. Porque você vende produto, você desenvolve essa habilidade, e ele foi desenvolvendo uma oratória, ele te convende qualquer coisa. Uma pessoa que se afastou dele fala assim, ele vê o seu ponto fraco e ataca. Uma espécie de tubarãozinho mesmo. Então as pessoas que estão precisando dar aquela alavancada na vida têm esse encanto inicial, depois elas... E essa história desse inquérito é uma coisa que ele evita falar, ele fala que ele foi enganado, que ele não sabia que era aquilo e que depois que essa informação... Quando ele soube o que estava acontecendo, ele pulou fora, alguma coisa assim, mas era uma coisa que envolvia, inclusive, um pastor de Goiânia. Então era uma história bem... Mas foi difícil chegar nesse inquérito, ninguém liberou tão fácil, não. Inclusive, tem um novo inquérito que pipocou agora, um novo inquérito da Polícia Civil contra o Pablo Marçal, que o Metrópolis apurou essa história, de um ex-participante do reality show La Casa Digital 3. Denunciou o comportamento do Pablo Marçal, alegando que ele causou perigo para a vida ou para a saúde dos participantes durante as provas do programa. Você já conhece essa história, mas vale a pena a gente trazer aqui, porque agora o inquérito pode ser anexado a essa decisão judicial de 2022, que proibiu o Pablo Marçal, inclusive, de promover essas atividades, né? Porque ele gosta de levar a galera para pico, para montanha, espaço de natureza, sem permissão e sem nenhum preparo também, né, Matheus? Então, essa decisão da Justiça saiu depois que o Pablo Marçal se perdeu com 32 pessoas, gente, numa expedição ao Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, que é um lugar, assim, que é para as pessoas experientes, né? Preparadas para isso. Precisou ir o Corpo de Bombeiros salvar essa turma, né? Que picaretagem. E Matheus, teve também o caso aí mais grave ainda da maratona. Ele promove uma corrida com os funcionários. E aí morre uma pessoa durante a corrida. Aqui nós estamos no ar para ninguém achar que isso não aconteceu. Imagens de quando ele levou a turma lá para o Pico dos Marins. Aí, ó, o pessoal ficou perdido lá, num lugar super frio, alta montanha, e tiveram que ser resgatados pelos bombeiros. E na sequência já vem a notícia de quando ele promove uma corrida com os funcionários das empresas dele e uma das pessoas acaba morrendo. Tem manchete sobre isso. O que você pode nos dizer sobre isso, Matheus? Bom, o que ele fala para os seguidores dele, se você quer, você pode. Se eu conseguir ser milionário, ter todos esses valores que eu declaro à Justiça Eleitoral, você pode também. É só você querer e me acompanhar e pagar que eu te ensino como é que você chega lá. Alguém falava assim, é como se o Neymar quisesse dar um curso para ensinar a ser o Neymar. Então, essa coisa das atividades extremas fazem parte disso. Então, por exemplo, ele ensina as pessoas a acordarem cedo e tomarem banho frio, para se acostumarem com dificuldade, para tomar decisões difíceis na vida. E o Pico dos Marins era parte o pior ano da sua vida, e já começava, era em janeiro, né?
leva uma galera ali, inclusive funcionários dele, para mostrar assim, a gente pode. Se a gente quiser, a gente pode. A gente não precisa nem ter preparo, não precisa só ter fé, que a gente chega. Deu no que deu. A maratona, uma das pessoas que eu conversei falava assim, olha, já teve maratona, já teve escalada, já teve salto de paraquedas, já teve desafio de emagrecimento, já teve de tudo. De desafio para mostrar, desafios extremos para que as pessoas, para que ele pudesse mostrar que as pessoas poderiam conseguir qualquer coisa, inclusive enriquecer. E aí, no final de um desses expedientes, um braço direito dele chega para o pessoal do trabalho e fala assim, então, a gente vai correr uma maratona. Se alguém chegar aqui para a gente e falar assim, olha, acabou o expediente, vamos correr. E, gente, correr uma maratona é um negócio eles faziam isso direto. Demanda um preparo absurdo, né? Pois é. E aí, um menino de 26 anos, que fez uma mentoria dele, que era muito fã dele, que o sonho dele era trabalhar com o Marçal, ganhava quase nada, era um terceirizado, mas muito empolgado de trabalhar com o Marçal, fez o desafio, porque é um jeito de chamar a atenção dele, porque depois o Marçal mostra isso nas redes e fala, olha, quem trabalha comigo supera qualquer desafio. Eles correm maratona no fim do expediente. No quilômetro 15 ele passou mal e morreu. Morreu com 26 anos? Com 26 anos. O coração dele parou de bater, ele teve uma parada cardíaca no meio Esse é o cara que quer ser prefeito de São Paulo. Ele coloca as pessoas em risco. Atividades extremas fazem parte do método dele para fazer as pessoas saírem quebrarem, né, desbloquearem. E uma das pessoas falava assim, é o ambiente com as pessoas mais bloqueadas que eu já trabalhei na vida. E ele ensina como desbloquear, mas ele tudo é super bloqueado, né? Quando saiu a matéria do UOL, era um questionamento, se ele era um guru ou um manipulador, né? Era uma pergunta, e inclusive tinha pontos ali que as pessoas, inclusive, gente que gostava dele falou na matéria. Mas ele deu um chilique, ele abriu uma live, que o Ranieri Costa, que é um teólogo, um jornalista também, ele assina a matéria comigo, né? Ele é o cara que também conseguiu todos os caminhos até o Marçal. E chamando os dois de pangaré, porque eu vou comprar o UOL, e ele fez uma série Ele ficou louco, ficou maluco, o cara que, né, ele é tão indestrutível, tão embroxado, ganhou o broche do Bolsonaro embroxado, e deu um chilique, que assim, as pessoas no entorno dele falavam assim, nossa, ele tá chilicando aqui por causa de uma matéria. Assim, me dá a impressão que ele é um recalcado perigosíssimo, porque é um recalcado que... Ele é frágil. Ele é frágil, claro que é frágil, um cara que, não, eu vou ter 1 milhão, quer dizer, ele precisa disso para se afirmar na sociedade. Então, é frágil, é um sujeito perigoso, que esses frágeis é que fazem essas besteiras que a gente vê aí. E arrastam atrás dele muita gente também. E ele se cerca dessas pessoas. Ele sabe que as pessoas procuram ele porque ele tem muitos seguidores e muito dinheiro. E ele sabe que fora disso ninguém quer ouvir o que ele tem a contar, quer ganhar dinheiro. É isso. Então, daí a importância da gente trazer essas informações, trazer o Matheus para contar, né, essa saga de picaretagens que representa o coach aí. Picareta e perigoso. Perigoso. Inclusive, os coaches não gostam. Os coaches não gostam que falam coach. Falam assim, ele não é coach coisa nenhuma. Ele se auto-intitulou coach. Olha, até os coaches se sentem ofendidos. A que ponto chegamos, gente? Matheus, obrigada por ter vindo aqui no estúdio, pelo seu trabalho. Excelente, 2 meses acompanhando e tomando muito antiácido para conseguir acompanhar Pablo Marçal na sua vida de coach, agora na vida política. E a gente tem que saber direitinho o que está acontecendo para poder combater. É isso. Obrigada, Matheus. Até mais, querido. Valeu. Me chamem sempre. Gente, a gente vai para Cuba daqui a pouco, né? Por favor. Daqui a pouquinho vamos para Cuba, o lançamento do primeiro documentário internacional do ICL. Vai para Cuba, Eduardo. É hoje, a partir das 8 horas, você que acompanhou aqui com a gente, agora há pouco o Edu veio no estúdio conversar com a gente para contar como é que está a expectativa. Vai ter muita gente conversando com ele, não é só a exibição do documentário, mas também um bate-papo com pessoas incríveis, né, Chico? Vai surpresas ao final. Depois do documentário tem um bate-papo, né, no estúdio. É isso, tem até Frei Beto, tem um monte de gente. Que é o grande guia da história ali, né? Não vou dar mais spoiler, vou ficar nisso. Vamos ver o trailer. Bora. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, o Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim, o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar a subjetividade. Compreender que as relações podem ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Pues nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! ¡Pensaremos!
El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa. Muito bem, então, para quem quiser acompanhar, e eu recomendo fortemente que você acompanhe, é só permanecer nesse link aqui, vai tomar um cafezinho, esse horário já dá para jantar também, para quem já quer jantar, meia horinha, a gente começa uma regressiva a partir de agora neste link que você está nos acompanhando, então é só deixar aqui o canal aberto, vai fazer suas coisinhas, dá meia hora e volta para acompanhar na sessão de cinema. Olha, porque vale, viu? Vale a pena, é isso aí. Boa. Muito bem, Gabi. Muito bem, então, queridos Chico Sá, Rodrigo Viana, amanhã estamos de volta com muita notícia. Amanhã, inclusive, a gente vai voltar a falar dessa história aí do ministro Alexandre de Moraes, explicando como jurista para a gente entender tudo que está em jogo. Maravilha. Bora, então, nessa? Vamos acompanhar? Vai para Cuba, Eduardo? Documentário, é Vamos isso aí. todos para Cuba, então. Vamos lá. Valeu, gente. Até amanhã. Chegou o grande dia, a estreia do nosso primeiro documentário internacional, a nossa primeira superprodução. E eu tô aqui mega ansioso, porque 8 horas da noite a gente vai ter a exibição única, aberta e gratuita do documentário Vai Pra Cuba, Eduardo. Você que tá inscrito ou inscrita, 1 hora antes das 8 horas, ou seja, a partir das 7, horário de Brasília, vai chegar no seu e-mail o link para você poder assistir. E no grupo de WhatsApp também de quem se inscreveu. Não perde essa chance, não. Tá maravilhoso, uma produção do nível das melhores casas de streaming do mundo, só que aqui, no ICL, é aberto e gratuito para todo mundo poder assistir. À noite, a gente se vê.